Mas o diagnóstico de psicopatia, né, dessa pessoa que nasce sem afeto, sem empatia, que faz do outro um objeto de uso, né? Todo psicopata, o que ele faz? Ele usa qualquer pessoa ou animal para simplesmente ter status, poder, diversão e prazer. Ponto. Ele sente prazer. O prazer do psicopata é subjugar o outro. E quando isso vai para a esfera sexual, é literalmente fazer o outro sofrer. Então, por exemplo, uma pessoa que esquarteja alguém. O prazer dele em esquartejar e ver alguém pedindo ou clamando para não morrer, né? O serial killer, que é a coisa mais grave de indiferença... Do espectro, né? Do espectro da psicopatia, que tem leve, moderado e grave, ele tem um prazer de ver o outro clamar. Porque ele possui ele a se vida acha da Deus outra. na sua mão. O maior serial killer americano, que é o Ted Bundy, né? Que até tem no Netflix, eu acho, tem um documentário sobre o Ted Bundy. O Ted Bundy era um cara extremamente bonito, extremamente atraente, advogado. Ele foi assessor de um senador. E ele matava as mulheres com os rituais de requintes de maldade, muito. E ele foi declarado 33, mas se calcula que era muito mais. 33 que ele declarou que ele declarou, tá? E era tão interessante que uma das frases dele, ele dizia assim: eu sou Deus. Aí perguntaram para ele: mas como você é Deus? Porque eu decido a hora que uma pessoa vai viver e vai deixar de viver e vai morrer. Nossa. Quem decide a hora da morte é Deus, então eu sou Deus. Isso tem a ver com ego, então? Todo psicopata é um grande narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. O psicopata, ele é o narcisista perverso. Porque às vezes você tem um cara que é narcisista, que ele quer falar dele, ele se olha no espelho, ele numa conversa ele não deixa você falar. Tá. Porque ele tem tanta coisa para falar dele. Tem vezes, aquela pessoa que você fala assim: fulano, ó, acabou o tempo. Não, mas peraí, calma. Eu vou falar mais e mais e mais, porque ele realmente acha que ele é super interessante. Sem não tem todas as coisa atenções. nada mais interessante que ele. Agora, o psicopata não. O psicopata, ele realmente se acha um ser superior. O psicopata acha que as pessoas que não são psicopatas são seres frágeis, bocós. Por exemplo, você chegar e falar assim: cara, eu chorei quando meu filho nasceu. Isso para o psicopata é patético. Como assim? Ele, tipo assim, é uma como fraqueza. Assim? Você gerou um ser. Esse cara, esse bebê chora, caga, mija e você gosta dessa porra? Entendi. Literalmente ele pensa assim. Mesmo quando o filho é dele? Tem um filho, com certeza. Ele não sente esse amor que a gente tem. Por exemplo, existem vários psicopatas brasileiros que foram presos por policiais especializados e tudo. Não vou falar aqui, porque a gente não pode falar que eu prezo pela minha vida. Tá. Mas existe um que foi preso por um cara na época que era da divisão antissequestro, localizou um traficante bem famoso que estava vivendo ali na região das Farc e foi pegar o cara. Uma das coisas que quando ele foi trazer, ele falou: olha, entrega todo mundo aí desse esquema que eu te livro. Cara, nada. Espancou, nada. Não entregava. Porque eles não sentem nem dor. Tem a sensação de dor é menor. Porque, vem cá, a dor tem um componente emocional. Tanto que se alguém ameaça te bater, você já tente a dor antes. Né? Isso existe, né? A antecipação da dor, do trauma. Eles não têm. Então, por exemplo, bater em psicopata para ele confirmar alguma coisa, esquece. A sensação de dor dele, ele olha para tua cara e fala assim: não senti nada. Bate mais forte. Bate mais forte. Ele vai levando o cara ao desespero. Eu me lembro que eu conversei com esse policial na época e ele falou assim: cara, eu bati muito. Aí ele falou assim: a tua mão já tá doendo e eu não tô sentindo nada. E falava assim para esse policial: você é um viadinho. É isso que você bate? Caramba. É esse nível de frieza. E o controle, ele quer controlar o outro, né? Exatamente. Ele quer eu vou eu tô no controle. Eu estou no controle. Você tá me batendo, mas eu tô controlando. Exatamente. Eu não sei se você já viu esses programas que entrevistam psicopatas. Já. Eles jantam, geralmente eles jantam o repórter, né?
Porque eles vão fazer assim, não, peraí, calma. Ele vão... controla o ritmo da história que ele tá contando. Ou então né? ele fala, não, então eu vou levantar, vou parar a entrevista. Aí o repórter, não, peraí, então calma. Ele faz marionete. Exato. Entendeu? Mas quando você me relatou isso de espancar e no sentido... Veio na minha cabeça, eu não sei se na sua também, Lênio, o Coringa, né? Aquela cena famosa do Batman batendo e ele rindo. O Coringa é uma representação... Talvez exagerada, mas de um psicopata, né? De uma psicopatia. Você tá falando do filme ou da série? Do filme. Do filme. Não, porque ali... Você tá falando desse último filme? Ah, não. Eu falei daquele Coringa lá da série Batman. Dos 3 filmes lá do Nolan, né? Mas a gente pode falar desse último filme do Coringa. Não, ali não. Ali é engraçado, eu não vejo o Coringa do último filme, né? O The Joke mesmo, né? Não, ali eu vi... Ele tinha aquela doença de não conseguir controlar, da síndrome né? bulbar, né? Aquele sorriso que nas horas... Descontrolado. Né? Ali tinha uma coisa meio de psicose mesmo. A psicose é diferente. É diferente? A psicose é totalmente diferente da psicopatia. Olha que coisa interessante. Vamos botar os conceitos. Psicopatia, o nome é infeliz, porque psico, mente, relativamente. Patia seria doença mental. E tudo que um psicopata não é doente mental. Ah, não? Não. A doença é o quê? Porque, assim, ele não é um transtorno de personalidade. O que significa? Ele nasceu assim, ele tem um funcionamento cerebral assim. No qual ele não tem afeto. Não é um problema mental, alguma coisa que falta. Não é uma lesão. Ah, não é uma lesão. É uma desconexão do sistema afetivo. Entendi. Então, o que acontece? É a forma dele ser, é a forma dele ver o mundo. Então, por exemplo, já o psicótico, a psicose, por que a gente chama de psicopatia? Porque os maiores estudiosos deram esse nome e, em homenagem a isso, você mantém psicopatia. Mas psicopatia não é uma doença mental. É uma pessoa que tem um funcionamento cerebral no qual ele não considera o outro. Ele não tem empatia, ele não tem remorso, ele não sente culpa. Nenhuma. Ele fala das maiores... Primeiro que ele justifica o injustificável. Você fala pra ele... Por que você matou? Por que você matou? Eu matei porque aquela pessoa estava me chateando. O carro dele estava na frente da minha casa. E ele fala com uma tranquilidade que ele realmente acha que aquilo justifica. Entendi. Ele, na cabeça dele, justifica. Por que você esquartejou o seu marido? Porque ele me traiu. Aí você vai falar assim, tá, mas se todo marido que trai, a mulher for esquartejar, a gente não saia na rua. E a gente ia ter, né, tipo assim, órgãos e órgãos na rua, espalhados. Né? Não ia conlume, não ia dar conta de tirar. Mas o psicótico... O psicótico, não. Não, o psicótico, ele tem uma doença mental no qual ele rompe a realidade e ele começa a ter o que a gente chama de delírio. Delírio, eu começo a acreditar numa realidade que só eu acredito. Parece mais o filme do Coringa mesmo. Exatamente, né? Que aí ele começa a acreditar que as pessoas estavam tramando contra ele, ou então aquelas coisas que... Teve um caso, se eu não me engano, do médico, de um colega chamado Rocco, lá no Rio, um gastroenterologista. Teve um rapaz que ele estava em surto psicótico. Ele entrou na clínica do Rocco, né, e falou assim, eu quero fazer uma endoscopia. Aí o Rocco, mas o que você está sentindo? Eu tenho que fazer uma endoscopia. Por favor, faça uma endoscopia em mim. Aí ele falou, não, mas não tem hora, você não está entendendo. Botaram um chip dentro de mim e você tem que tirar, porque eles estão me localizando em qualquer lugar e vão me matar. O que o Rocco fez? Um gastro. Chegou e falou assim, olha, marca, você vem aqui amanhã. Assim, numa lógica. Ele não sacou que o cara estava psicótico. Entendi. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e matou o Rocco. Nossa. E não matou por maldade. Ele matou porque, de fato, ele acreditou que se o Rocco não estava tirando o tal chip localizador, ele estava dentro do sistema. Entendi. Então, a psicose não tem nada a ver com a psicopatia. Entendeu? Os dois têm tratamento? A psicose tem tratamento. A psicopatia não. Não tem tratamento? Não, porque é uma maneira de funcionar, é um cérebro que nasce com aquele funcionamento. Não tem química que resolva? Remédio? Até hoje não.
Se um dia chegarem assim, olha, gente, a gente descobriu um chip estimulador do sistema límbico no qual a pessoa começa a ter afetos. Entendi. Ok, teremos. Por exemplo, hoje síndrome de Parkinson. Antigamente a gente só tinha remédios. Hoje se implanta um chipzinho, sim, que você melhora muito. Inibe um pouco? Não, que você recupera os movimentos das pessoas. E está se avançando também para fazer isso para Alzheimer. Um chip que comece a estimular ali o centro da memória. Que maravilha. Pode ser que um dia a gente consiga conectar esses circuitos do afeto. Que no caso deles, veio desconectado. Qual é a porcentagem de psicopatas na população? Entre leves, moderados e graves? Tudo. É bastante alta. De 100%? De 100%, a gente botaria aí quase 25%. O quê? A gente está considerando leves, moderados e graves. Então agora vamos definir o que é um leve, moderado e grave. O grave. Por leve. quê? O leve estelionatário. Quantos estelionatários você conhece? Veio aqui a história do o Ricardo Mack contou a história? Foi. Que ele tomou aquele golpe do filho, do cara que falou que era o filho da... É dono da Gol. Da Gol. Da Gol, né? Foi clássico isso. E, da Gol. Foi da Gol, não foi? Foi da Gol. É. E você acredita que aquele cara... E vamos combinar. Todo psicopata, que tem gente que fala assim, mas caiu nesse papo. Todos têm uma inteligência racional imensa. Ele sabe te ler direitinho, ele sabe o que você quer ouvir, ele te pesquisa. Ele enganou muita gente. Sim, esse golpista do Tinder, que tá agora super em alta. Você viu aqui? Meu, dá um desespero, cara. O cara é bom no que faz. Ele sabe o que falar, sabe a hora certa, sabe como fazer. Você não pode achar as mulheres foram boas, não. Esse cara é muito bom. É muito bom. Se a gente não entender que o cérebro deles é uma máquina de te estudar e se apresentar para você com aquilo que você deseja, você esquece, você nunca vai conseguir se livrar disso. Por exemplo, mês que vem eu trouxe até um voucher aqui para você, um curso online que é o Manual de Sobrevivência, Mentes Perigosas. Por quê? Você só tem como se livrar ou não ser vítima de um psicopata se você entender como ele funciona. Se não, se você vai esperar, ele não tem cara de mal. Nunca. Ele não é desagradável. Nunca. Você só vai ver desagradável na hora que você já foi a vítima. Aí você vai ver. Então, por exemplo, é quando as pessoas chegam e falam, porque essas mulheres não acreditam. Gente, eles estudam, eles fazem a coisa perfeita. Ele também estuda a vítima? Ele não vai tentar em qualquer pessoa, ele sabe a vítima que pelas postagens, pelo que... Tudo. Com rede social, então, se tornou uma praça vamos dizer assim, uma selva no qual os psicopatas são os animais selvagens prontos para... São os predadores. Na Espanha, se chama psicopata de camaleões sociais. O que significa isso? Ele se apresenta para você do jeitinho que você quer. Nossa. E tem uma coisa, os estelionatários, muitos. O grau geral, leve? é o grau leve. O estelionatário, por exemplo, ele não mata. Nunca vai matar. Que nem esse cara do Tinder, ele não matou. Não. Mas ele teve uma frieza. Sabia que a mulher falando, eu não tenho mais dinheiro para dar. Pô, tira mais dinheiro para mim. Sabendo que ela tá em dificuldade e não tem empatia nenhuma. Mas é isso que eu tô falando. Se você falar assim, Bia, então define o que é psicopatia. Incapacidade de amar. Falta de empatia. Porque você não considera o outro é um objeto. Cara gastando com carro, com mulheres e com bebida. E você viu que ele foi fazendo uma pirâmide ao contrário. Ele acionava 10 mulheres ao mesmo tempo. Isso. Aí ele pegava esse dinheiro com essa, aí ele ia pro hotel de luxo para pegar a outra que tem mais. Aí ele ia se pagando. Sabe quanto tempo ele pegou de cadeia? Não. 5 meses. Por quê? O golpista do Tinder. Porque na teoria ele não fez crime. No mundo inteiro, inclusive no Brasil, estelionatário não dá nada. No Brasil dá cesta básica. É mesmo? Porque eles não consideram. Eles consideram o seguinte, mas não matou. Porra, e quanta gente... E matou o quê? Sonhos, esperanças, deixou pessoas falidas. Tá pagando até agora. Exatamente. Não matou? Não matou, que eu tô dizendo, a carne. Claro. Mas e a vida da pessoa destruída? Nossa. Então, assim, o nível de estelionatários é muito grande.
E, por exemplo, hoje em rede social, eu olho determinadas redes sociais e falo, isso é um estelionatário. O cara começa a posar do nada do lado de uma Ferrari. Aí daqui a pouco ele começa assim, porque você pode aplicar seu dinheiro, você pode não sei o quê, você pode fazer que nem eu, olha, eu era um garçom, eu hoje sou isso aqui, olha a minha casa, 40 milhões, não sei... Tudo é golpe. Tudo. Nossa. Porque não tem coisa muito fácil. Vilela, e a galera não existe. cai, né? Por quê? Porque o ser humano, ele tem uma mania de querer acreditar que tem um caminho muito fácil. Exato. Entendeu? E não tem. Tá todo mundo se ferrando, mas eu descobri uma coisa aqui que me falaram, né? Não é isso? Tem um negocinho aqui. É incrível, né? Exatamente. E aí, o que ele faz? Por exemplo, esses golpes de pirâmides, isso, desde que eu sou criança, isso acontecia. Não, tá dando 10% ao mês. Cara, como é que uma coisa tá 10% ao mês se não tá rendendo 5% ao ano? Tirando a inflação. Aí você vê que o cara... Aí eles pegam numa cidade um cara que é bem visto. O fulano, né, que é conhecido por ser honesto. Aí o que eles fazem? Botam esse cara no esquema, porque aí o cara vira álibi para que todos o resto confiem. Né? Aí eles vão... Porque quem entra primeiro na pirâmide recebe. Aí eles dão para aquele que é o cara que chama todo mundo e todo mundo confia nele... Chama, aí ele começa a receber. Aí ele falou, não, gente, olha, pode ir que vai lá. Só que tem que chegar uma hora que a bolha explode. Né? Não tem jeito. Cara. E tem tido muito, né? Muito. Então esse primeiro seria o estelionatário. Estelionatário, que é muito. O grau leve. O grau leve. Que eu acho que de leve não tem nada. Não tem nada, mano. Entendeu? Mas assim... Causa muito dano. Na visão da justiça, é um grau leve. Entendeu? E num relacionamento seria um cara que... Estelionatário afetivo? Olha, tem casos muito clássicos. Teve um cara, entre vários, né? Talvez um dia eu escreva um livro só sobre isso, específico. A minha pergunta é se sempre o ganho é de dinheiro ou ele tá buscando outro ganho também, às vezes. Ganho de poder, afetivo. Porque também é o poder. Olha só, eles sempre vão buscar status, poder ou diversão. E fazer o outro se dar mal, para eles é diversão. Também é um game. É um game. O moderado é aquele assim, que ele não mata, mas manda matar. Sabe? Ele não suja as mãos. Eu diria que ele é médio. Eu não posso falar isso, não posso citar nomes, mas tem muito político que é moderado. Claro. E na hora que manda matar, ele vai estar numa recepção e mandando os paparazzi tirar bastante foto para provar que ele está lá. Entendi. Para dizer, eu nem soube disso, não sei do que se trata. Se lembra de um cara que que foi pego há muito tempo atrás, que ele mandava matar com a serra, com motosserra? Não. Teve um político que ele mandava matar com motosserra? Mas ele nunca botou a mão na motosserra. Diga-se de passagem. O político que rouba compulsivamente sabe que aquele dinheiro vai afetar muita gente, ele é um leve ou um moderado? Eu diria que é um psicopata moderado. Moderado? Um corrupto quanto mais. O que é o corrupto quanto mais? É aquele cara que ele já tem tanto que não é mais pelo dinheiro, é pela esperteza, é para falar, olha como eu sou foda e olha como vocês são medíocres, olha como é fácil ganhar. A gente tem histórias de políticos, né, que se viciaram, claro. É vício, é um grande jogo. O cara não precisa mais. O cara não precisa, mas ele tem que ser superior aos outros, ele tem que ganhar mais, ele tem que dobrar a aposta. Como tudo, o corrupto quanto mais, com certeza, é um psicopata. Não tenho a menor dúvida disso. Eu também acho. E o estrago, aí fala assim, mas ele não mandou, ele não matou. Nossa. Gente, o desvio de verba de saúde. Você se lembra quando tinha umas coisas, desviavam dinheiro de sangue? Sabe? Como desviar um cara dorme à noite, não, coloca a cabeça no como é que numa pandemia o cara me desvia dinheiro de respirador? Como é que uma coisa que vende vinho compra respirador que não encaixa como respirador? É um ventilador, não um respirador. Gente, não é possível que as pessoas não entendem. Quando você tira dinheiro de educação, você está matando gerações exato. de possibilidades. E o grave é aquele cara que mata e tem prazer em matar.
e requinte de matar com crueldade. É aquele que gosta de ver o outro sofrer, é aquele que gosta de torturar, é aquele que gosta mesmo.